Buenos hermanos, que é Roberto Simões, estamos no curso Meditação Deitada. A gente vai falar sobre a neurobiologia da meditação deitada. Então a primeira coisa meio óbvia, que talvez não seja para todos, que a meditação deitada, meditação em movimento, como realizando asanas, ou na caminhada meditativa, como se faz no Zen Budismo, por exemplo, ela pode produzir os mesmos efeitos neurobiológicos. Claro que há modificações de alguém caminhando, de alguém deitado, de alguém sentado ou fazendo Surya Namaskar, vão ter outras repercussões, claro que sim, porque o seu corpo vai produzir outras repercussões fisiológicas. Mas no princípio básico da prática meditativa, neurobiologicamente, e aqui não vai entrar corpos sutis, chakra, kundalini, nadis, porque nós estamos no quadrado da ciência. Se eu tivesse num curso onde nós adentraríamos o quadrado da religiosidade ou da espiritualidade, talvez isso entre. Mas no quadrado da ciência nós só temos um corpo, né? Ah, mas ele vai repercutir nos corpos sutis. É outro rolê. O rolê é da ciência. E na ciência, o que faz eu meditar sentado, deitado, fazendo Surya Namaskar, Trikonasana, caminhando, é uma coisa só. Foco da minha atenção. Direcionando a minha atenção, eu adentro em qualquer técnica e método de meditação. Leia-se, para você que não está pegando o rolê ainda. Qualquer escola, linhagem, método, o nome que você queira dar, tradição, no qual tenha como seu cerne práticas, técnicas da meditação, como o budismo, o hinduísmo e qualquer outra técnica contemplativa, como o próprio cristianismo também, vai exigir que você direcione essa atenção, seja rezando o Pai Nosso, seja recitando 108 vezes o mantra Om, seja cantando o nome do Senhor, como Hare Krishnas, ou os discípulos de Silas Malafaia, eles vão exigir que você foque a atenção. Você num culto evangélico, num satsanga, ou realizando a série 1 do Ashtanga Vinyasa Yoga, distraído, tu sai fora do processo. Eu espero que você me compreenda que eu estou fechando o primeiro rolê. Qualquer técnica que você utilize, visualização, vocalização, movimento, essas âncoras, elas vão exigir de você, volta a reiterar para ver se entra meio por osmose, você direcionar a atenção e não se desviar. Agora vem comigo no rolê. Imagina a sua avó, que nunca meditou na vida, é carola ou macumbeira como a minha, ela resolva começar a fazer prática meditativa. É mais fácil para ela estourar a série 1 do Ashtanga, com Surya A e Surya B, fazer uma caminhada meditativa no Parque da Água Branca, Monjaconho, o joelho dela inflamado, a minha avó é daquelas que senta para levantar, é um guindaste, sentar com a perna em lótus, com a coluna ereta, para abrir os chakras, ou você colocar ela numa posição deitada, com uma almofada bem acomodada na cabeça dela, uma guarda do sofá ou um bolster embaixo do joelho, cobrir ela se tiver frio, por exemplo, e cobrir os olhos dela, para ela se aprofundar mais num grau de relaxamento. Qual dessas técnicas vai ser mais fácil para ela meditar? Tempo para o Gugu. É óbvio que é na postura deitada. Aí você que fez curso de Mindfulness, que é formado em técnicas orientais, vai me dizer, mas ela vai dormir. Se ela estiver cansada, ela vai dormir. Então a posição sentada é melhor. Não. Se ela estiver cansada, meu amigo, na posição sentada ela também dorme. Ou fica lutando para se manter de pé. Então se a pessoa está cansada, que ela descanse antes de adentrar uma prática meditativa. Pode se debater aí, pode se debater, vai fazer análise se não está gostando. A pessoa que está cansada
e não consegue meditar porque ela dorme, a cabeça tomba, você vai ficar batendo nela para ela ficar acordada? Você vai fazer isso, jogar milho no tapetinho para ela? Não. Vai fazer ela se sentir culpada porque ela dormiu? Seu jesuíta. Não. Então, se a pessoa está cansada, ela não vai conseguir fazer prática meditativa de nenhuma forma. Porque a prática meditativa, ela exige no processo relaxamento físico e relaxamento da lógica. Então, a prática de meditação deitada, as repercussões neurobiológicas serão as mesmas no seu cerne. Neurobiologia, quadrado da ciência. Esquece prana, kundalini, chakra. Nós estamos falando da ciência. Além do que, subindo, eu estou fechando agora o rolê do primeiro degrau, se você ainda não está ainda convencido nisso, entenda que todos os artigos científicos, papers que você se orgulha tanto de dizer que a prática meditativa tem benefícios para a depressão, para a ansiedade, para cuidadores de mal de Alzheimer, que diminui estresse, que diminui a ansiedade, que aumenta a performance humana. Todas as pesquisas, as mais modernas, utilizam-se PET scan e ressonância magnética. Essas máquinas são todas realizadas com os seus voluntários em posição supinada, leia-se deitado. Monges que o Dalai Lama indicou para Kabat Zinn, como Lama Osher, o yogi mais feliz do mundo, a pessoa mais feliz do mundo. Maciej Ricard é o nome dele. Todos os monges budistas e yogis que realizaram pesquisas científicas nos laboratórios e universidades mais importantes do mundo, foi em máquina de ressonância magnética, ou PET scan, que a pessoa entra deitada naquele ímã gigante. As pesquisas da Universidade de São Paulo, da Federal de São Paulo, de Oxford, de Harvard, da Casa do Chapéu, todas elas são realizadas com as pessoas deitadas. Ah, não se pesquisa com a pessoa sentada? Sim, às vezes coloca um capacete com um fiozinho para medir a onda eletroencefálica. Mas, meu amigo, pesquisas avançadas de meditação são realizadas com a pessoa deitada em PET scan. Papers, pesquisas realizadas medindo ondas eletroencefálicas são tipo Atari, perto do PlayStation, que é as pesquisas realizadas em PET scan e ressonância magnética. Pegou o rolê? Não sabe o que é Atari? Então joga no Google aí para você ver a diferença que é o PlayStation. Joga GTA no Atari para tu ver, nem tem. Então entenda. Então as grandes pesquisas realizadas, no qual demonstram elevação da área cortical para quem medita, neurotransmissores secretados durante a prática meditativa, hormônios, comparar meditadores experientes com meditadores não experientes, grupo controle com outro meditador, são todas elas, na sua imensa maioria das vezes, artigos científicos, pesquisas realizadas com a pessoa deitada. Então, meu amigo, a meditação deitada não está indo contra a ciência, muito pelo contrário. As principais pesquisas realizadas hoje, os papers acadêmicos que corroboram, justificam o yoga como uma prática de baixo custo, em massa, para ser aplicada em presídio a pacientes de centro de assistência social, a um ashram na Índia ou seu espaço num bairro rico da sua capital, são corroboradas com meditadores experientes realizados na posição deitada. Então, o que eu vou dizer a partir de agora é, na verdade, repercussões, dados científicos desse tipo de meditação deitada. Pessoa quietinha, entrando numa maca, com um negócio na cabeça para não mexer, quase prendendo ela ali. Então, quando você começa a prática meditativa, você precisa direcionar a sua atenção. A área relacionada a direcionar a sua atenção é essa área do cérebro, onde fica o demônio chamado córtex pré-frontal. Os neurônios dessa área são inundados de glicose, que faz o neurônio funcionar,
mas sobretudo de glutamato, uma substância que é antagônica ao GABA, que põe neurônio para dormir. Escreve aí, vai cair na prova isso aí. O córtex pré-frontal, quando ativado, ele ativa uma outra área do cérebro, chamado giro cingulado, um pedaço de bacon que vai da sua testa até o sistema límbico, até atrás da cabeça. O sistema límbico é uma área lá dentro do cérebro relacionada às suas emoções, tesão, fome, dor, sede, estão ali no sistema límbico. Uma dessas áreas do sistema límbico é chamada de tálamo. O tálamo é uma espécie de correio sensorial. Ele recebe as informações sensoriais do mundo que afetam você e retransmite para o resto do cérebro. Quando você direciona sua atenção em um foco, seja recitando o mantra Om, cantando o Pai Nosso, visualizando o Buda, focado na respiração que entra, a respiração que sai, o ar que entra, o ar que sai, qualquer técnica que você utilizar, qualquer uma das infinitas que existem e outras que você vai criar, você precisa estar com essa região do cérebro acionada. E é a única coisa que você precisa fazer voluntariamente. Direcionar a atenção e não se desviar. Toda a repercussão neurobiológica a partir disso que eu vou descrever para você acontece de forma inconsciente. É igual a digestão. Você come um pão de queijo, você não chega para mim e fala, cara, não troca ideia agora comigo, eu preciso me concentrar para fazer digestão. Acontece de forma involuntária. As repercussões neurobiológicas de quem foca a atenção em objeto, seja meditando, nas suas diversas e inúmeras técnicas, seja avistando uma presa, avistando um predador, avistando um parceiro sexual, jogando dama, brincando, tentando fechar a missão do GTA, essa área do cérebro é acionada. Ou você agora está interessada na minha aula, você está tão focado no que eu estou falando, que o córtex pré-frontal está inundado de glutamato e de glicose, que faz com que se acione o giro cingulado, e o giro cingulado faz o tálamo dormir. O tálamo, responsável por retransmitir informações sensoriais, como por exemplo, o contato do seu bumbum com o espaldar da cadeira, ou das suas costas, ou da almofada, que é uma informação sensorial que vai subir pela medula, vai chegar no tálamo, e o tálamo retransmite para o resto do cérebro. Essa área talvez agora, depois de 12 minutos de fala, talvez esteja desligado. E você, agora que eu falei do contato do bumbum com a sua cadeira ou das costas com a almofada, isso veio à sua consciência e você então sentiu, percebeu o contato do seu corpo com essas áreas do espaço. O que eu quero dizer com isso? Que a meditação é absolutamente natural e você entra nesse estado, entre aspas, de meditação, ou seja, de atenção plena. Meditação tem vários estágios, naturalmente. Então quer dizer que agora eu estou numa fase do processo meditativo? Sim, se você está focado no que eu estou falando, sim, você adentrou a um espaço do processo de meditação. Meditação, então, estou tentando quebrar você no meio, não é algo apenas para você ascender a mundos transcendentes, ascender em mundos transcendentes, em geografias imaginárias e entrar em contato com os espíritos ascensionados da chama violeta de Saint-Germain, Siddhas, encontrar com o seu guru que já morreu, sei lá. Isso pode acontecer. Mas isso é um estágio. Você agora está em algum processo da prática no qual nós chamamos de meditação. Meditação é uma junção de palavrinhas. Meditação é a junção de algumas palavras que dão um conceito para você que advém lá de longe, do Oriente, sei lá de onde que é. Mas eu estou dizendo para você que não. Meditação é algo absolutamente natural, não advém de uma geografia específica, de uma religião X ou Y, de uma espiritualidade X. Ninguém precisa colocar símbolos sagrados em você, na sua aura, para você começar a aprender a meditar ou conseguir atingir estados meditativos avançados, profundos. Ela é um atributo humano. Córtex pré-frontal, quando você direciona a atenção e não se desvia, aciona o giro cingulado enche de GABA o tálamo e põe o tálamo para dormir. O tálamo recebe a informação sensorial do mundo e retransmite para o resto do cérebro. Sim, eu estou falando de novo. É uma aula. Eu tenho licenciatura plena, eu repito várias vezes para ver se você entende. Então entenda, quando eu foco a minha atenção em um objeto e não me desvio, seja ele qual for,
de adoração, ou observando o pôr do sol, ou brincando com seu filho, ou empinando um pipa, ou correndo. Você direciona a atenção, não se desvia, essa circuitaria é acionada e o impacto sensorial do mundo em você não deixa de acontecer, porque o mundo não para porque você quer meditar. Mas essas informações sensoriais, temperatura, pressão, gravidade, a luz, o som, a pressão atmosférica, vai impactar, afetar sua consciência bem menor. Patanjali, um brahmane do século II a.C. na Índia, chamou isso, antecipando a neurociência, em 2000 anos, de pratyahara. Literalmente significa a abstenção dos estímulos externos. É uma das traduções e eu gosto dela. Assim como tem postura da árvore, postura do corpo, postura de não sei o que do barco, que é uma observação da natureza, observação do mundo, a meditação também é uma observação do mundo e você, e algumas pessoas, alguns seres humanos, alguns homens e algumas mulheres nem tanto, porque a Índia, onde a gente mais conhece yogis e yoginis, patriarcal, quase não aparece, mas também havia. O que mais acontece? Acontece também que alguns neurotransmissores são acionados nesse processo. Como a gente sabe disso? Te coloca 30 pessoas numa sala, 15 é grupo controle, fica lá brincando de Instagram, é o Big Brother, e o outro grupo fica em prática meditativa durante meia hora. Colhe uma gotinha de sangue, saliva ou urina, deles antes e depois do processo de meia hora, e eu vou contar quantos metabólitos, que é o que sobrou de uma substância química, de uma molécula grande, de alguns neurotransmissores, diminuíram ou aumentaram depois de meia hora. Pegou o rolê, tenho 30, dividi, 15 não faz nada, fica só na sala, e 15 está meditando. Aí eu meço nos que Big Brother tinha 15 moléculas de uma substância X ou Y e vi, só para você ter uma ideia. Depois de meia hora foi para 20. Falei, nossa, aumentou, que legal. Aquele neurotransmissor, ou aquele hormônio, aumentou depois de meia hora sem fazer nada. Olha só que rolê. E os meditadores? Pô, tinham 17. E depois de meia hora de meditação X ou Y? Ah, foi para 125. Porra, aumentou muito. Tô só brincando com você com os números. Então, eu sei que na prática meditativa, tal neurotransmissor ou hormônio foi secretado porque eu encontrei metabólito que sobrou da molécula dele. Pegou o rolê, não? Três neurotransmissores são muito importantes: dopamina, serotonina e beta-endorfina. Dopamina é o que está ligado ao sistema de recompensa motivado. Quando você antecipa algo muito legal que algumas vezes aconteceu com você, dopamina aciona e dá uma produção e uma sensação de bem-estar. Sistema dopaminérgico. Por exemplo, cachorro de Pavlov, um pastor alemão que ensinaram a apertar uma alavanca, e aí quando apertava a alavanca acende uma luz, é um sinal sonoro e cai um filé para ele. Era ração, mas um filé para você ficar, se você é vegano, um brócoli. Ele faz isso durante dias, ele aprende a fazer isso até o momento que ele não precisa mais apertar a alavanca. Acende a luz ou toca o sinal sonoro, ele já está salivando, esperando o filé cair. Sistema de recompensa motivado, sistema dopaminérgico faz isso. Dopamina, por você associar algo imaginado ou real, sonoro e luz, ou um assobio, ou sei lá o quê, você antecipa algo muito legal que aconteceu. Sistema dopamina. Dopamina em meditadores também é bastante elevado do que não meditadores. Porque eu antecipo algo muito legal que vai acontecer. O quê? A meditação. Eu não acho a meditação legal. Então você precisa ser sensibilizado, você precisa experienciar mais para que isso proporcione em você, ou não, o sistema de recompensa motivado. A dopamina não está ligado, sobretudo, à sensação de bem-estar, de algo muito legal que eu tenho certeza que vai acontecer. Um outro neurotransmissor que coladinho com a dopamina chama serotonina. Serotonina diminui o sentimento de ódio, porque age no sistema límbico. Também gera uma sensação de bem-estar e produz algo muito importante chamado saciedade, ou seja, algo que eu sinto falta, não só arroz e feijão, mas pode ser também
Quando serotonina é secretado, essa sensação de fome ou de que algo me falta é eliminada. Serotonina é produzida durante a prática meditativa. E entenda que se ela faz a sensação de ódio, de vingança, de raiva diminua, que tipo de sentimento, emoção antagônica ao ódio surge? Provavelmente de amor, de compaixão. E sempre que você entrevista, uma entrevista então qualitativa, que é subjetiva, que eu não vou colher dados, né, no sentido de colocar uma tabela da Excel, mas eu pergunto, e aí, como é que foi a prática meditativa? Tá sentindo o quê? A resposta é, em geral, de quem consegue adentrar um estado um pouquinho mais profundo de meditação, está relacionado à serotonina. Ninguém sai de um processo meditativo bem conduzido, porque se não for bem conduzido, você não entra na meditação, então não dá para se saber. É um sentimento antagônico ao de ódio, retaliação, vingança, um sentimento de amor a tudo, ou de compaixão, como algumas meditações budistas se aprofundam mais ainda nesse objeto. Então, entenda, eu posso ter um objeto de meditação chamado a vela, fumacinha do incenso, um mantra repetido, ou que eu repita, ou eu posso tentar focar minha atenção num sentimento, sacou o rolê? Meditação da compaixão é esse rolê que dá. A serotonina te ajuda nisso. Além disso, além de diminuir o ódio, a raiva, portanto, acender um sentimento antagônico a isso, compaixão, amor, ela também vai produzir em você uma sensação de plenitude, ou seja, de que nada me falta, porque ela age na supressão da fome. Ela está ligada à relação de fome. E fome não só de arroz e feijão, volto a repetir, mas de que algo me falte. Quando algo me falta, eu sinto fome. Olha só o rolê. E não é à toa que as pessoas se matam de comer chocolate e engordam. Pela ansiedade. Olha só, ansiedade é o medo por algo que eu não sei o que é. Então o que eu faço para preencher esse medo? Eu como. Todos os remedinhos para emagrecimento fazem que se produza, se secrete serotonina. Remedinhos para emagrecer liberam no seu cérebro moléculas de serotonina, neurotransmissor serotonina. E aí você produz então a saciedade. Você para de comer por impulso. Mas ela não está ligada, volto a reiterar pela terceira vez, porque a terceira vez entra por osmose. Apenas a sensação de fome de arroz, feijão, de doce, de Nutella. Mas, sobretudo, a sensação e a percepção que algo me falta e eu não sei o que é. Aí eu preencho com o que for. Seja correndo de forma obsessiva, seja eu comendo de forma obsessiva, eu vou tentar preencher esse buraco de alguma forma. Meditação produz e secreta serotonina. Então, ela é muito importante, por exemplo, para quem tem ansiedade, para quem tem depressão. Porque além de diminuir o impacto sensorial do mundo, que são possíveis e potenciais gatilhos para acionar o eixo de estresse, ela também produz em mim uma sensação de que nada está me faltando e que antes me faltava. Mas eu não sei o que é. Freud vai chamar isso de isso. Tem até um livro sobre isso. Um outro neurotransmissor importante é a beta-endorfina, a nossa morfina natural. Ela produz, obviamente, a diminuição da sensação de dor, por isso a meditação é importante, por exemplo, para quem tem fibromialgia, dores crônicas em geral. Ela remove de mim essa dor. Mas também produz a euforia. Euforia significa, né, fica tá ligado, olho esbugalhado, mas é de ter uma confiança de que algo vai acontecer, que é legal, que é bonito, e casa com o primeiro neurotransmissor, que é a dopamina. Você entende que é um complexo acontecendo? Isso é importante nesse momento você se ligar. E eu vou fechando o rolê do neurotransmissor. Córtex pré-frontal, minha vontade. Aciona giro singular, o giro singular põe o tálamo para dormir, menos impacto sensorial em mim no mundo. O carro da pamonha passa longe, mas chega devagar e baixo em mim, não me incomoda tanto. Libera 3 neurotransmissores muito importantes que conversam entre si, óbvio.
Dopamina, sensação de bem-estar, porque ela é recompensa motivado. Eu acho que alguma coisa, ela me produz algo muito legal vai acontecer. Casadinho com serotonina, me causa saciedade, nada mais me falta, ou a percepção de que nada me falta. Diminui meu ódio, causa bem-estar. Beta-endorfina, diminui a sensação de dor psíquica, mental e física. Me produz euforia, então alguém que está em depressão vai se sentir um pouco mais confiante, corajoso perante a vida. E elimina a minha dor. E a serotonina diminui o ódio. Então me dá. Então você entende, olha, bem-estar, sensação de dor. Estou pleno porque eu não sinto falta de nada. Fome, serotonina, causa saciedade. E o antagônico de ódio, amor, compaixão, esses tipos de sentimentos, emoções, comportamentos, sei lá o nome que você queira dar para isso, são aflorados em quem se dedica a direcionar a atenção e não se desviar. Aí você faz uma pergunta, você que é inteligente, perspicaz, estudou antes. Mas que porra, por que isso acontece, caralho? Por que essa circuitaria existe em mim? Pergunta absolutamente legítima. Na verdade, neste momento, a pergunta mais importante a ser feita. Por que eu nasci com essa circuitaria que me capacita ao que nós chamamos de meditação? A resposta mais corajosa e mais honesta é: eu não tenho a menor ideia. Há uma teoria, dentre outros, mas essa eu gosto mais, de um antropólogo chamado Eugênio Daquile, já morreu, escreveu um livro junto com um aluno dele, Andrew Newberg, dizendo por que os deuses não vão embora. É um livro genial. Ele vai perguntar-se essa mesma pergunta, né? Por que isso existe? Porque ele colocou monges budistas e freiras franciscanas numa máquina de ressonância magnética, comparou o cérebro dos 5 monges, das 5 freiras, e olhou e falou, cara, as repercussões neurobiológicas, essa que eu acabei de escrever, córtex pré-frontal, giro cingulado, tálamo, dopamina, serotonina, beta-endorfina, são secretados iguais. Aí você vai entrevistar as freiras, onde você estava? Em comunhão com Jesus. Eita rolê! Entrei em contato com Jesus. Você pergunta para os monges, não, estava em Nirvana. São geografias imaginárias, são ordenadores de realidade, são cosmologias, como diz a teologia, absolutamente distintas. Uma tem Deus, outra nem Deus tem. Mas as repercussões no corpo são as mesmas. Agora, as construções narrativas ou míticas são absolutamente diferentes. Ele vai dizer assim, imagina os nossos ancestrais, caçadores-coletores, que tinham que levar rango para casa e tinham que, então, vem comigo no rolê, desenvolver uma atenção muito apurada, uma atenção plena, para que não colhesse um cogumelo envenenado, uma fruta envenenada em vez da fruta comestível, não se distraísse na hora de estar intocado e levar o alce para casa, um coelho, um pássaro, para poder alimentar todo mundo na caverna. Então imagina alguém intocado, esperando por horas passar uma presa, dias intocado. E ele tá ali, o animal tá passando perto dele, tá esperando o momento certo, dá o bote, ele tá morrendo de fome, ele tá 7 dias sem comer, só comendo pequenas gramíneas, pequenas frutinhas na floresta, a família lá com 114 filhos, porque não tinha televisão, esperando para voltar. Ele não pode falhar. No momento que ele vai dar o bote, uma formiga morde a bunda dele, ele se distrai, dá um grito, começa a coçar, o alce foge, o coelho foge e ele perde a presa. Esse cara morreu, filhão. Esse cara não conseguiu trazer comida para casa. Nós somos herdeiros, vem comigo no rolê que eu tô fechando o 3º rolê. Nossos herdeiros, de quem nós somos herdeiros, nossos patriarcas, os distraídos morreram, não passaram o gene adiante. Nós somos herdeiros dos nossos ancestrais que desenvolveram
uma atenção plena na caça, onde quer que ele esteja coletando frutas, se você é vegano. Na verdade, o vegano morreu, né? Para levar para a caverna. O distraído, o que não tinha uma atenção plena, o que se distraiu com uma mosca, um pássaro, uma formiga que o picou, não levou comida para casa e morreu de inanição. Ou morreu porque foi atacado por outro predador. Então entenda que nós somos herdeiros de Cro-Magnon, de Homo sapiens sapiens, sei lá, que desenvolveram a atenção plena muito. Essa é a teoria do antropólogo Eugênio D'Aquila. Então, para a sua pergunta, por que nós nascemos então com essa circuitaria que nos capacita a atenção plena? Advém disso, sobrevivência. Como tudo que nós temos, a sobrevivência. Agora, há um outro neurotransmissor, um hormônio muito importante, chamado melatonina, que já foi relatado em algumas pesquisas em meditadores experientes até 123% a mais circulante no sangue do que não meditadores. A melatonina é um hormônio que é antagônico ao principal hormônio de estresse, cortisol. E está ligado aos ciclos circadianos. Quando o sol se põe, menor a incidência de luz na sua retina, no mundo e na sua retina, no seu corpo. Cortisol vai saindo automaticamente da corrente sanguínea, melatonina vai sendo secretada porque ela é antagônica, nunca vai ter os dois em cima, nem embaixo. Quando um sobe, o outro desce. Só que ela está ligado aos ciclos circadianos da luminosidade. Menor incidência de luz, mais melatonina circulante no sangue, cortisol sai da corrente sanguínea. Então lá para 6 da tarde, 6h30, você já está fazendo essa troca. 8 horas da noite, você já está lotado de melatonina. Ah, mas eu não consigo dormir. Porque você tem um computador, tela da iPad, luz fluorescente, e aí você retarda a saída do cortisol e a entrada de melatonina, você vai dormir mais tarde. Nós criamos o hábito de ficar até 3h30 da manhã na frente de uma tela que brilha, tu acha que melatonina vai estar alta ou baixa, cabeção? Porque tu acha que colocou blackout no teu quarto? Para retardar, vem comigo, a incidência de luz da manhã, porque de manhã o sol nasce, melatonina sai, cortisol vai entrando na corrente sanguínea e você pisca os olhinhos de princesa e príncipe para acordar. Ciclos circadianos. Mas entenda, e esse é o rolê mais difícil para você dessa aula talvez. Melatonina não produz letargia, produz relaxamento. E o relaxamento não é alguém assim, ó. Se alguém cansado, melatonina vai ser secretada quando você se percebe no ambiente onde você está e no ambiente que você criou, acolhido, protegido, longe do perigo. Porque se você se perceber acuado com perigo próximo, real, como um leão, um cara com uma 12, um barulho na floresta à noite, ou alguém tentando entrar na sua casa, balançando a janela, ou tentando forçar a porta, você vai acionar 3 glândulas, hipotálamo, hipófise, adrenal em cima dos rins, e libera o principal hormônio de estresse, o cortisol, que prepara você para lutar ou para fugir. A melatonina é um hormônio secretado quando essa circuitaria não existe. Você entendeu, mas você não consegue explicar. Esse é o momento ideal. Cortisol, o principal hormônio de estresse, ele não é o mal em si, mas ele é secretado em maior abundância para você acordar de manhã. Quem faz você acordar é o cortisol. Por quê? Maior incidência de luz. Mas ele vai ser jogado na corrente sanguínea ao longo do seu dia, sempre que de forma real ou imaginária, você, consciente ou não, se sinta acuado. Se sinta em perigo de vida. Seja realmente um cara tentando entrar na sua casa, ou uma conta no banco para você pagar segunda-feira que você não tem dinheiro, você vai acionar o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, libera cortisol, te preparando para a luta ou para a fuga, tensionando a musculatura, dilatando pupila, suando extremidades, eriçando os pelos. Sangue sai dos músculos, das vísceras, a musculatura esquelética, tudo preparando você para lutar ou para fugir.
Isso foi criado para ser momentâneo. Um leão me ataca, ou quer que seja, eu antecipo um problema, o eixo é acionado, cortisol, lutei, fugi, ou percebi que não era nada, cortisol sai e eu tô de boa. Durante a meditação, cargas, secreções elevadas de melatonina acometem aos meditadores experientes. Quanto mais você medita, num processo longo de dias, meses, anos, a vida, e na sessão propriamente dita, há uma carga de melatonina mais elevada. E isso faz com que você se sinta não letárgico, mas relaxado. Quando você se percebe não mais correndo perigo de vida. Então, o relaxamento é algo intrínseco à prática meditativa. Leia-se, é algo intrínseco a alguém que está em atenção plena para o mundo e percebendo que não há nenhum perigo nesse momento acontecendo, real ou imaginário. Se eu estou sempre imaginando situações adversas, antecipando problemas que possam vir a acontecer que não existem, hipotálamo, posse, adrenal, libera cortisol, e eu estou sempre num estado de luta ou fuga. Sistema imunológico mais baixo, eu em multitasking, porque eu posso morrer a qualquer momento. E você não consegue, então, adentrar estados profundos de meditação. Chamamos isso de ansiedade. E se esse medo por algo que eu não sei o que é, a ansiedade, se manter de forma crônica, você pode advir estados de depressão. Teremos uma aula sobre ansiedade e depressão especificamente sobre isso. Então, melatonina em meditadores é mais elevada. Não porque eles querem dormir. Porque a melatonina não faz você dormir. A melatonina faz você se entender ou se compreender, ou melhor, ela só é secretada quando você percebe, sente, consciente ou não, de que você não corre perigo de vida. Não há um animal te espreitando, não há... Pegou o rolê? E um último neurotransmissor muito importante, chamado NAG, N-acetil-aspartil-glutamato. NAG é uma substância gigante que vai ofertar o glutamato, N-acetil-aspartil-glutamato. Vem uma enzima e quebra essa molécula grande e libera glutamato para o córtex pré-frontal e giro cingulado. Se há alguma coisa que eu preciso para a circuitaria acontecer, é eu focar a atenção. E o que me faz focar a atenção? Glicose e glutamato. O glutamato faz o neurônio funcionar e o GABA faz o neurônio dormir, que é o que inunda o tálamo. Então eu preciso de muito glutamato, de galerinha, para alimentar o córtex pré-frontal. Só que o glutamato, ele vem dessa molécula grande. Então quando eu começo a meditar, e se você tem um hábito de meditar no mesmo dia, nos mesmos horários, isso é melhor, porque o seu corpo já se prepara para isso acontecer. Você vai ter um NAG de galerinha esperando para ser convertido em glutamato. Tamo junto? Então, preciso de glutamato para meditar. Da onde vem o glutamato? Vem do N-acetil-aspartil-glutamato. O NAG, que vem uma enzima, quebra, libera glutamato e o N-acetil-aspartil vai ser eliminado em xixi, urina, o xixi, lágrimas e suor. É o que eu vou medir depois no finalzinho. Eu falo, nossa, olha só, foi produzido muito NAG. Por quê? Porque eu encontrei o NAA no sangue dele, que é o metabólito do NAG. O que faz o NAG? Ele libera glutamato para o córtex pré-frontal. Pegou o rolê, não? Ótimo. Aí você me pergunta, você que estudou, fez primeira comunhão, crisma e um curso de neurociência, você pergunta, mas que raios faz o NAG? Ele só oferta glutamato? Só que o NAG é uma substância química análoga a um potente alucinógeno que é usado invariavelmente como anestésico animal, põe cavalo para dormir. Vendido como ketamina. Ketamina é uma substância química análoga ao NAG. Ketamina é produzida de forma exógena, em laboratórios, e o NAG é produzido de forma endógena, nós produzimos. Só que a gente sabe que o NAG ele tem efeito alucinatório, ele é psicotrópico.
ele é análogo ao DMT, dimetiltriptamina, que é da ayahuasca, ao LSD, que é o ácido lisérgico, ao peyote. Aí você pensa agora, peraí, quer dizer que então a meditação me deixa muito louco? Não, ela te conduz para estados alternativos de consciência. E quem promove isso não é só o NAG. Dopamina, serotonina, beta-endorfina, melatonina e o NAG. Você está entendendo que é um conjunto de coisas? É um conjunto de substâncias que vão preparando você para uma experiência advinda da meditação ou do foco de atenção, ou da atenção plena, ou o nome que você queira dar para isso. Se a gente analisar 3 grandes meditadores, Jesus Cristo, que meditou 40 dias e 42 no deserto, Mohammed, ou Maomé, que escreveu o Alcorão em processo de contemplação profunda numa caverna, e Buda, Siddhartha Gautama, meditou 7 dias debaixo de uma árvore e encontrou o Nirvana, fundou uma religião. Mohammed escreveu o Alcorão, fundou uma religião. E Jesus Cristo fundou uma religião. Quem foi trocar ideia com Jesus no deserto? O demônio. Quem foi trocar ideia com Mohammed na caverna? Demônio? Não, um anjo, o anjo Gabriel. O Gabriel recitou o Alcorão para Mohammed. E Buda encontrou Mara, que em português é um nome feminino, mas é um demônio que oferta suas filhas sensuais e nuas para o desviar do Nirvana. Tipo, pegar o fogo do Prometeu para trazer para os humanos. Efeito de Nag, realidade nua e crua, experiência mística. Se perguntar para um cientista ateu como Dawkins, ele vai dizer, olha só, as religiões são uma alucinação de gente muito louca por efeito de Nag. Se você pergunta para os religiosos, falam, não, o Nag e toda essa circuitaria de contemplação é a forma no qual os deuses, ou o mundo espiritual, possibilita a ponte de conversação com essa geografia espiritual. O que nos interessa aqui é que a prática meditativa, ela não tem como objetivo acabar com as ilusões da sua vida, com as suas utopias, talvez até com as suas esperanças, depende da teologia que você optar. Mas ele tem como objetivo a prática da meditação, seja ela deitada, sentada, caminhando, de pé, de cabeça para baixo, é livrar você da ignorância ou da alienação, como eu gosto de dizer. Alienação de quê? De quantos corpos, mentes, ideias, pensamentos, ideologias atravessam você, moldando quem você pensa que é. Então, se há algo importantíssimo da prática meditativa, é essa sacação que o Nagma, junto com dopamina, serotonina, beta-endorfina e melatonina te proporcionam no estado alternativo de consciência durante o processo, é entender, compreender um pouco mais quais as ilusões, quais maias atravessam a sua vida, moldando o seu comportamento, seu gesto, a forma de andar, a forma de pensar, a forma que você levanta a sobrancelha agora, coloca a mão no queixo, me ouvindo com cara de inteligente, cruza as pernas. Tudo isso é uma construção social da realidade. A meditação, então, primeiro, te coloca de frente para isso e você começa a compreender quantas utopias, ilusões maias você vive. E 2, eu vou acabar com tudo? Não, porque se acabar com tudo, você é um desiludido. Desiludido na nossa vida, está no cantinho do mundo tomando fluoxetina antipsicótica após as refeições. Você precisa de uma utopia para viver. Viver sem nenhuma maia, sem nenhuma ilusão. É uma vida em depressão profunda. Você precisa de um sentido de vida. E todos os sentidos de vida são construídos. Essa ambivalência humana. O que a meditação pode proporcionar em você é você, primeiro, entender quais maias regem a sua vida. E 2, eu quero continuar vivendo esse e esses maias. E 3, te possibilitar ferramentas de você retomar o processo criativo da sua vida. Isso significa produzir os seus próprios maias, os seus próprios valores, a sua própria forma de se vestir, de se amar, de yogar, de meditar. Então, o yoga, a meditação, para mim aqui são sinônimos,
Não vão acabar com as ilusões da sua vida, porque senão vai te levar para um quadro de desilusão, de depressão, e isso gera ansiedade. Mas possibilitar você, na frente do espelho de você mesmo, visualizar quais são os maias que ordenam a sua realidade. 2. Ver se isso aumenta a minha potência, aumenta a minha alegria, ou me decompõe, me leva para a tristeza. E 3. Eu então, como uma criança, ou como Shiva dançando, retomar o processo criativo da minha vida e poder construir minhas próprias ilusões, meus próprios valores, minha própria forma de ver o mundo, sem nenhum tipo de culpa ou medo. Espero ter contribuído com algo. Deixe sua dúvida, angústia, mágoa, depressão, rancor, que eu dou um cartão de um profissional para te atender. Mas se tiver perguntas sobre o curso, escreva que a gente entra em comunicação pelo suporte aqui da plataforma. Muito obrigado, até a próxima aula.